Olá, sejam todos bem-vindos de volta ao Córtex, o canal de física mais democrático do planeta. E nesses tempos de Covid-19, coronavírus, uma dúvida sempre fica martelando na cabeça da gente sobre questão de segurança. O tempo todo a gente está preocupado com a nossa segurança, com aquele receio, com aquele medo de ser contaminado ou transmitir a doença para alguém. E uma das formas que a gente muitas vezes desconhece, até por desconhecer um pouco sobre ciência, é qual é a capacidade que um espirro, qual é a capacidade que uma tosse tem para poder transferir, para poder infectar alguém. Qual é a distância efetiva que um espirro pode alcançar? Qual é a distância eficaz que uma tosse pode alcançar? Você sabe exatamente qual é? Se você não sabe, seja bem-vindo. Essa é a hora de conhecer um pouco sobre até onde, qual a distância que um espirro pode atingir. Você já está gostando do tema, está achando interessante, se acha que isso é bacana, vai lá, faz um I3C pra gente, dá essa força pro canal. É importante mais que o YouTube saiba que você está gostando do que está vendo, e é importante que a gente também saiba que você está gostando do que está vendo. Então faz um I3C, se inscreve, curte, compartilha e comenta. Com isso a gente vai poder produzir coisas cada vez mais parecidas com esse estilo que está agradando a você. Mas efetivamente, qual a distância que um espirro pode lhe alcançar? Vamos inicialmente fazer uma análise do ponto de vista da física mais simples, da mais básica. Vamos fazer algumas aproximações aqui para os nossos cálculos. Primeiro vamos desprezar a resistência do ar. Também vamos desprezar que as gotículas emitidas tanto na tosse como no espirro, elas entram em rotação. Vamos desconsiderar também o efeito Magnus que pode ser produzido sobre cada gotícula e que o movimento que acontece de tosse e espirro é dentro de uma espécie de nuvem, de uma lufada, né? Que distância o espirro alcança? Vamos fazer uma análise aqui do ponto de vista bem básico da física. Vamos considerar a resistência do ar e alguns outros elementos importantes também. Se a gente considerar logo inicialmente o espirro como um lançamento horizontal, tá? Consideramos que o líquido, a lufada do espirro sai horizontalmente, ela vai produzir uma trajetória oblíqua que atende a algumas leis básicas importantes e ela vai cair a uma certa distância. Tá bom, mas a distância que interessa a gente, por exemplo, de saber que distância é essa, seria a distância que ele leva para cair mais ou menos uma altura, tá? Que corresponde a chegar, por exemplo, até a altura das mãos de uma pessoa que esteja próxima. Vamos considerar que entre a boca do propelente do espirro e a vítima que vai receber essas gotículas de saliva tem uma altura de meio metro. Entre a boca da pessoa e as mãos, por exemplo, de quem vai ser contaminado, caso esse espirro esteja com contaminação, por exemplo, tá? Por que eu estou colocando as mãos? Porque as mãos é uma das coisas mais perigosas para quem está sendo contaminado. Porque é com as mãos que você vai levar os olhos, a mão que você vai levar a boca, ao nariz, a qualquer mucosa do rosto, por exemplo, para ver a contaminação. Por isso é importante mais o álcool em gel sempre para estar fazendo essa asepsia. Então vamos considerar meio metro de queda de uma partícula que saiu da boca, foi na direção horizontal e ela vai cair meio metro até atingir as mãos de uma pessoa que possa ser contaminada. Vamos ver quanto tempo, né, usando aqui as equações de lançamento horizontal, qual o tempo que essa partícula leva para chegar numa queda até as mãos da pessoa, tá? Considerando que o tempo de queda é 2 vezes a altura de queda, que a gente já chamou aqui de meio metro, entre a boca da pessoa e a mão da vítima, por exemplo, dividido pela aceleração da gravidade, vamos colocar aqui 9,8 para ficar uma coisa mais precisa, nada de arredondar para 10, eu fico com raiz quadrada de 1 sobre 9,8, calculando isso aqui, essa raiz quadrada vai dar 0,31 segundo, 1/3 de segundo mais ou menos que essa gotícula vai levar para cair, sendo puxada pela gravidade até mais ou menos a altura que fica as mãos de uma pessoa, tá? Bom, considerando que o espirro considerando que o espirro ele é lançado horizontalmente e ele não vai acelerar, nem vai perder velocidade, vamos usar uma equaçãozinha de velocidade média, ΔS sobre ΔT, tá? E vamos considerar que um espirro pode atingir
quase 160 km por hora, ok? Muito bem, substituindo na fórmula, a minha velocidade de 160, já estou dividindo aqui por 3,6 para ela ficar em metros por segundo, e o tempo aqui, 0,31 segundo, foi o que a gente achou aqui, tá? É o tempo de queda. Então veja bem o que eu estou fazendo. Eu estou tentando achar qual é essa distância que é percorrida pelo espirro, sabendo que ele vai se mover a 160 km por hora durante um tempo de queda de 0,31 segundos. Perfeito? Calculando isso aqui, a gente acha uma distância de 13,7 metros. Então, entre a boca, o nariz do propelente, do responsável pelo espirro, até chegar à altura das mãos de uma pessoa, esse espirro pode percorrer até 14 metros. Lembrando que a gente está usando aqui uma física muito básica com um monte de arredondamentos, tá? Agora, e se o espirro, se a gente considerar as gotículas que vão subir aqui, aí a gente já não tem mais um lançamento horizontal, a gente tem um lançamento oblíquo, certo? Nesse lançamento oblíquo vamos ter um alcance muito maior, porque as gotículas vão subir e depois vão descer. Que distância é essa? Que distância é essa que essas gotículas de saliva podem alcançar? Vamos calcular essa distância usando as equações do lançamento oblíquo e considerando que o maior alcance possível vai acontecer quando essa saliva sair a 45 graus de inclinação de velocidade, tá? Vamos calcular o alcance considerando a mesma velocidade do espirro, 160 km por hora, certo? E vamos usar a fórmula do alcance aqui do lançamento oblíquo. Velocidade ao quadrado, seno de 2 vezes o ângulo, que aqui a gente vai colocar 45. Por quê? Porque o maior alcance possível que pode ser produzido é quando a gotícula sair formando 45 graus com a horizontal, certo? Lembrando que o espirro pode atingir mais de 160 km por hora, essa velocidade aqui, tá? Já vou transformar ela para metros por segundo, dividindo por 3,6 elevando ao quadrado. Isso aqui vai dar 1, porque o seno de 45 vezes 2, que é 90, dá 1, tá? Dividindo por 9,8, nós temos uma incrível distância de 201,5 metros. Um pouco assustador a distância que pode atingir, mas o que será que os verdadeiros cientistas do mundo, os grandes pesquisadores, falam desses cálculos feitos de um ponto de vista de física muito simples, muito complicado, né? Correr só se você conseguir atingir mais de 160 km por hora. Ficar, se você estiver na distância adequada, você vai estar livre de uma contaminação. Mas se você estiver dentro da margem de tiro, a coisa complicou. Mas claro, você deve estar pensando agora, professor, mas isso aí foi usando uma física muito simples, desprezando um monte de variáveis. Então, vamos citar realmente cientistas grandes de verdade, os grandes pesquisadores, e o que é que eles descobriram a respeito disso? Pesquisadores da Virginia Polytechnic Institute nos Estados Unidos publicaram tempos atrás no periódico Journal of the Royal Society uma pesquisa onde eles demonstraram que um único espirro pode contaminar por várias horas um determinado ambiente. Isso passa a explicar e realmente corroborar a ideia que a gente tem de que quando a gente faz viagens de ônibus e avião muito longas, a gente acaba normalmente contraindo alguma gripe, algum resfriado. Metade das amostras recolhidas pelos pesquisadores apresentavam contaminação, cerca de quase 16 mil gotículas por metro cúbico. Isso é suficiente para, se você ficar exposto a esse ar por pelo menos 1 hora, você ser infectado. Então, salas de esperas, ônibus, aviões são regiões extremamente complicadas. Durante a tosse podem ser liberadas até 3 mil partículas de saliva, que são expelidas a quase 22,3 metros por segundo de velocidade, e cerca de 40 mil partículas de salivas durante o espirro, que saem a quase 45 metros por segundo. Feita pelo MIT, Massachusetts Institute of Technology, uma das mais renomadas, mundialmente conhecidas instituições de tecnologia e ciência. Com detecção de câmeras de alta velocidade analisando o espirro, eles descobriram que as gotículas do espirro e tosse vão muito mais longe do que se imaginava. Se levar em consideração a nuvem e as rotações produzidas no interior da nuvem
da lufada de espirro que é produzida, se levar em consideração de toda a dinâmica de fluidez dessa nuvem, nós temos uma distância estimada de 2 metros de distância para as gotículas. O problema é que a coisa não funciona dessa forma. Ao analisar o comportamento das gotículas dentro dessa nuvem, os pesquisadores perceberam que existe toda uma dinâmica de rotação e de movimento da nuvem e das próprias gotículas dentro da nuvem. Eles descobriram e perceberam que as gotas menores podem ser arrastadas pelo turbilhão para uma distância muito maior do que se esperava. E a distância alcançada pelo espirro pode ser de 2 a 200 vezes maior do que o estimado. Ou seja, o estimado é cerca de 2 metros, eles descobriram que essa distância pode ser de 2 a 200 vezes maior. Então, o que fazer? Tem como escapar? Bom, na verdade, quem tem que fazer alguma coisa exatamente, claro, é você, proprietário do espirro. Pode-se fazer alguma coisa? Sim, sem dúvida nenhuma, a mão à frente, com certeza, o braço à frente, com certeza, vai impedir que essas gotículas consigam ir muito distante. Principalmente se você tiver com a camisa, utilizando a camisa de manga longa, grande parte do tecido, grande parte das gotículas vão ser absorvidas pelo tecido da camisa. Outra forma importante que você puder fazer o máximo é direcionar o espirro para o chão, tá? Para o solo. Principalmente se tiver areia, eles vão ter uma absorção muito maior das gotículas e impedir que elas fiquem em movimento dinâmico dentro da nuvem através do ar do ambiente. Ambientes fechados, nossa dúvida que tínhamos sobre a questão do ambiente fechado, sim, realmente é extremamente perigosa. Pela pesquisa desenvolvida pelos cientistas do Virginia Polytechnic Institute, essas gotas podem ficar em suspensão por muito tempo. Se você direciona para baixo ou se até se agacha, se for possível para você, é um sacrifício muito pequeno em comparação com o que você pode estar evitando passar para muita gente. Principalmente se a gente estiver falando hoje do Covid-19. Então, ao contrário do que se esperava também da dinâmica da nuvem, é que gotas maiores pudessem ir mais longe devido a ter quantidade maior de massa e gotas menores ficassem pelo caminho. Se percebeu que na dinâmica da nuvem acontece, na pesquisa feita pelos pesquisadores do MIT, acontece exatamente o contrário. O turbilhão produzido pela nuvem arrasta as gotas menores para uma distância muito maior. Então fica a nossa informação, eu espero que tenha sido bastante útil e não esquece de dar um i3 aí pra gente, tá? Se inscreve, curte, compartilha, comenta, isso vai dar uma força bacana pro canal pra gente poder crescer mais ainda e trazer coisas mais interessantes ainda pra vocês sempre. E lá embaixo eu deixei um negócio bacana para você, um link interessante sobre diversos dispositivos de proteção, como face shield, máscaras, bandanas, para que você nessa época de Covid-19 fique ligado. Tá aí na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá, pode ser que tenha alguma coisa bem interessante para você. Então um grande abraço, a gente se vê em breve num vídeo trazendo alguma coisa muito bacana de tecnologia e ciência, de atualidade do mundo aqui no Cortex para você. Abraço!